Então, vamos começar, porque a gente sempre diz, hoje o assunto vai ser mais curtinho. Aí quando vê, a gente Verdade. começa a repetir coisas, começa a surgir as opiniões de vocês, e a É gente verdade. quer ter tempo de estar lendo os comentários e vocês estarem interagindo sobre esse assunto. Então, pessoal, seguindo aqui o nosso roteiro, que vai começar pela minha parte, né? O que é, então, o hiperfoco, né? O nome já diz. Hiperfoco, né? É uma forma intensa de concentração em um mesmo tema, num tópico ou numa tarefa, né? Esse fenômeno, assim, ele reflete a completa absorção da pessoa a um ponto de que muitas vezes ela pode estar ignorando completamente tudo ao seu redor, né? E é muito frequente nos indivíduos com autismo. Aliás, os indivíduos autistas, não é com autismo, né? Também temos aí, dentro de outros transtornos associados ao hiperfoco muitas vezes, como, por exemplo, no TDAH. Bem, dito isso, então, a Dani vai dizer agora para vocês algumas questões aí de análise sobre o que diz respeito a padrões comportamentais, né, Dani? Isso. Bom, na verdade, além do TDAH, né, a gente sabe qual que é a diferença do hiperfoco nos indivíduos com TEA. Porque nos indivíduos que têm o transtorno do espectro autista, o hiperfoco acaba fazendo parte da categoria de padrões comportamentais restritos e repetitivos. E isso também a gente sabe que é critério para fechar diagnóstico. Então, aí que está a diferença, porque eles entram realmente nesses padrões, né? E o que se sabe sobre o hiperfoco é que é um aspecto muito presente no TEA, e sendo 85% dos indivíduos apresentam o hiperfoco. Eu acredito que pode até ser mais. Eu acho que 85 ainda, eu acho ainda que é pouco. Eu acho que tem mais indivíduos, a maioria, eu acredito que seria 90, 95%. Mas essa é a estatística que a gente estudou. E ainda é pouco definido na literatura. Então a gente não procura assim, a gente não encontra muitos materiais para estudando exatamente o hiperfoco, tá? Então a gente sabe alguma coisa aqui, outra ali, mas eles estão atrás de outras questões do autismo. Então, se a gente for procurar muita coisa para estudar no hiperfoco, tá meio obscuro ainda, mas eles estão estudando. E o cérebro do autista funciona de maneira diferente. Por quê? O cérebro do autista é um cérebro super excitado. Então, as redes neurais são iguais às nossas, só que a diferença é que o deles é bem mais excitado. Então, eles fazem as conexões e ficam naqueles interesses restritos ali. Quer continuar, amiga? Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Eu vi que já tem um comentário ali da Deise Sereno que disse assim: meu filho tem hiperfoco em letras, aprendeu a ler quase sozinho com 4 anos. E a leitura está ajudando na linguagem. E isso mesmo, pessoal. Os hiperfocos eles aparecem com as crianças pequenas. E a gente vai falando aqui que os hiperfocos têm uma coisa muito positiva, né? Mas a gente quer aqui ainda citar algumas coisas no que diz respeito assim da parte mais teórica. Então depois a gente vai explicar como pode ser mais positivo e como lidar com a parte que às vezes não é tão positiva como tudo, né? Que é demais, muitas vezes acaba atrapalhando também. É. Então a Dani explicou ali, né, a questão para vocês do cérebro do autista. É isso mesmo, é um funcionamento diferente. Ele é um cérebro hiperexcitado, né? E pelo que nós lemos ali, falando a grosso modo, as redes neurais no TEA, muitas vezes eles ficam em algumas de interesses restritos, também assim por uma questão de se sentir mais confortável. Então, muitas Organizado. vezes o hiperfoco tira eles da tensão, do estresse do dia a dia, de coisas desafiadoras que estão acontecendo no ambiente, de acesso de informações. Então, também tem um pouco a ver com isso, além mesmo do interesse também por determinada coisa, tá, pessoal? É as duas coisas. As duas. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente anotou. Então, ó, como que eu falei agora, aqui, o que eu escrevi, né? Então, um padrão repetitivo de comportamento da pessoa no TEA, na verdade, é uma tentativa de organizar o funcionamento cerebral. Então, o hiperfoco também é uma coisa prazerosa, é legal para eles ficar numa coisa interessante. Na verdade, pessoal, para qualquer um. Quem de nós quer ver, por exemplo, estudar uma matéria lá da escola que a gente não está interessado, né? Quando agora a gente tem, assim,
uma live que nem essa agora, que vocês não ficam super empolgados, querendo saber tudo que a gente tem para dizer, porque vocês estão mais focadas nesses assuntos, é do interesse maior de vocês. Só que o que acontece? No caso do TEA, o autista, muitas vezes, ele hiperfoca a tal ponto, é um ponto tão intenso, que ele não consegue se controlar, se conter, às vezes se torna meio obsessivo aquele interesse. Então, ele não consegue, vamos dizer, até num ambiente social, vamos falar agora de um autista assim, de alto funcionamento leve, está lá num diálogo, mas ele insiste em falar de um assunto que ninguém está querendo saber, porque ele gosta muito daquilo, aquilo é o hiperfoco dele. Então, ele não consegue, às vezes, também, pela questão da teoria da mente, entender que não está agradando os outros, e aí ele fica demais naquilo ali, e acaba, então, prejudicando nesse sentido. Para quem está convivendo também com o indivíduo, muitas vezes, para uma pessoa que chegou, vai achar super interessante, mas para quem daqui a pouco escuta todos os dias, vai pensar, bah, lá vem o Joãozinho de novo falando sobre as hélices do avião, do tipo do Boeing e tal, né? Então, essa aí é a questão. Mas, assim, lembrando que no decorrer aqui da live a gente vai falar que empatia é tudo, o cérebro deles, então, já sabemos que funciona diferente, isso é uma coisa confortável, é legal para eles, e vamos combinar, que eles ficam muito geniais aí quando tem um interesse, muitas vezes a gente está falando até de TEA com questões de QI, por exemplo, né, com coeficiente intelectual abaixo, mas muito bons em certas coisas, porque eles dominam aquele assunto, né? Deixa eu ver aqui também. Então, como eu disse ali, né, os neurotípicos também têm, mas a gente consegue flexibilizar, né? Então, para a gente ampliar a rede de conhecimento, né, dos autistas, a gente tem que tentar, dentro desses interesses deles, tá, assim, ensinando novas habilidades, assim, explorando muito mais, abrindo mais, ou usando isso em outros contextos. Essa aí é que é a jogada, principalmente no caso das crianças ainda, né? Principalmente, né? Isso. Bom, amiga, tô vendo que a gente falou aqui, então, da parte ali das redes neurais, né? A gente já meio que lançou o debate, né? Então, ali, o cérebro de todas as pessoas, autistas ou não, funciona assim. Durante o dia, a gente cria várias redes neurais, onde vai se acumulando as informações, a gente vai aprendendo e vivenciando no longo do dia. Durante o sono, essas informações, elas ficam gravadas, né, na memória, de longo prazo, muitas vezes. E então, nesse momento aí do descanso, a gente vai memorizando essas redes neurais, né? No dia seguinte, a gente acorda, a gente reativa as redes neurais, armazena mais informações ali, ou apenas acessa as novas informações. Chega à noite, a gente memoriza tudo de novo. Isso é o nosso. Mas, no caso do autista, eles tendo essas preferências de redes neurais, isso acontece porque o cérebro está lá super excitado, e ele não consegue acessar outras, ou uma de cada vez. Então, para ele é confortável ficar focado numa coisa, né, amiga? Isso, porque assim, os cérebros dos neurotípicos, eles abrem uma tarefa, uma memória, memoriza a rede, fecha. E abre outra, ele não fica dependendo, ele fecha a anterior e vai para outra. Fecha a anterior e vai para outra. Ele liga, né, amiga, com facilidade, né? Ele desliga, que nem eu tô falando contigo, por exemplo, aqui agora, e não tá me afetando a lâmpada bem forte que eu botei aqui na frente, para melhor. O som do desenho lá na sala da Licinha com o pai dela, a gente consegue, é natural, é nato pra gente, né? É natural. E para eles, como não é, hiperfocar tá muito relacionado a isso, a questão também deles se sentirem bem, né, Dani? Deles conseguirem se organizar. É muito difícil, é verdade. Eles não conseguem, porque é tudo ao mesmo tempo. De padronização, de, tudo, de rotina, de tudo acontecer igual, de estar nos mesmos assuntos, né? Tudo é uma cadeinha. Dá para explicar? Isso aí dá para entender bem o autismo nessa questão aí. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que é isso que a gente... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, amiga. Aí nós vamos falar ali, então, daí da questão do hiperfoco sendo prejudicial. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Meu filho de 4 anos, eu parei nesse comentário. Éder Fogaça entrou, boa noite. Denise, Márcia, Nath, Sanza Carvalho. Eu adoro hiperfoco, por que será? Disse a Dani. Ah, pessoal, eu também tenho meu hiperfoco de falar de autismo. Eu também. O que será, né, pessoal?
Costa, Mili, muitas pessoas chegando na live. Boa noite, pessoal. Para quem pegou um pouquinho aí a história andando, a live fica sempre salva e depois vai para os nossos canais também do YouTube, tá bom, pessoal? Silmara Rebeca. Como identificar o hiperfoco? Nídia Costa está falando aqui, Dani. A gente tem esse tópico dentro da live ali, né? Tá Nídia, aqui. a tua pergunta vai ser respondida já, porque tá aqui. A gente até comentou ali da diferença de como identificar. Mas, basicamente, para resumir, é um interesse muito intenso em alguma coisa. Pode ser num objeto, pode ser num conceito de coisas, pode ser numa atividade, numa ação, né? Em alguma rotina, mas tem que ser muito intenso, tem que ser aquela coisa que o indivíduo é capaz de não perceber até as horas passar hiperfocado naquilo. Inclusive, hiperfoco nem sempre, pessoal, é um hiperfoco funcional, tá? Isso é bom também esclarecer. Vamos dizer que a criança é pequena, está em desenvolvimento, ou autismo é lá mais severo, ele pode estar hiperfocado num movimento repetitivo, no olhar a mão, hiperfocado em observar a mão, porque está dentro também ainda das categorias ali de interesses restritos e coisas repetitivas. Só que a gente denomina mais hiperfoco, que é o que nós vamos explicar depois, quando é uma coisa que a pessoa... Como é que é a palavra, amiga, a gente escreveu ali? Quando a pessoa consegue ter aquele controle do interesse, né? Quando ela consegue controlar. Se ela já não controla mais... Consegue controlar um pouco, né? Quando ela consegue, assim, demonstrar. E, na verdade, também, isso que eu estou falando é uma coisa teórica dos profissionais, das pessoas que estudam, que falam ali de categorizar junto com parte dos interesses restritos e repetitivos. Mas nós, como mães de autistas e pessoas empáticas, que também escutamos muitos autistas, validamos eles, a gente vê o hiperfoco, na verdade, como uma qualidade, um ponto positivo aí no TEA, né? Porque eles têm essa capacidade de concentração muito grande, muitas vezes maior do que qualquer outro indivíduo, e aprender e desvendar lindamente um determinado assunto. Então, lembrando que a gente sempre traz aqui um pouco de teoria, mas tem as questões aqui do nosso pensar e tem as questões do validar o autista, né? Porque ninguém melhor do que eles para falar deles mesmos. Então, assim, o hiperfoco é uma coisa boa, mas muitas vezes o hiperfoco ainda não vai te trazer, assim, como é que nós vamos dizer, Dani? Não vai te trazer uma profissão, uma coisa que eles mudam, mas vocês vão ver isso agora aqui no roteiro nosso. Vamos ver se alguém mais escreveu. Ele passa o tempo todo com 2 copos na mão, cheio de água, virando de um para o outro. Dica de como diminuir ou tirá-lo. Então, Jaque, quando a criança está fazendo uma brincadeira de um padrão, na verdade, tirar água de um copo para o outro já é funcional, bem legal. Ele está trabalhando a coordenação motora, equilíbrio. Então, o que tu pode começar a fazer? Colocar mais um copinho para transferir. Vamos colocar, então, 1/3 num copo? Eu vou marcar uma linha. Agora tu enche até essa linha, meio copo. Este outro copo é um copo cheio, filho. Então, tu consegue, dentro desse interesse dele, ensinar para ele muitas outras coisas. Muitos conceitos, muitas habilidades. E devagarinho volta a fazer como ele quer. E depois, de novo, tu vai dando uma variação. É assim em tudo no TEA, pessoal. No hiperfoco também é assim. É assim que a gente ajuda, por exemplo, né, no caso para o hiperfoco ser uma coisa positiva, no caso da criança, ainda que ela ainda não sabe como lidar com isso, né? Se a gente deixar, ela pode ficar exatamente muito hiperfocada, mas não conseguir, né, assim, expandir o conhecimento. Pode servir como autorregulação, sim, isso mesmo. Muitas pessoas entrando. O hiper do meu filho são números. Eles têm uma quedinha por número, letra. Também tem uma explicação, né? A questão ali de códigos. Sim. Isso aí para eles assim é muito legal, porque é muito previsível, muito organizado, muito em ordem, né? A sequência do alfabeto é muito lógico, então eles adoram. Eles super adoram. E que bom, né, pessoal? A música seria um hiperfoco? Sim, a música pode ser um hiperfoco. E hiperfoco bom, né, Dani? O hiperfoco do meu filho é um Fórmula 1 e quando adaptamos algo difícil para ele, o hiperfoco ele aprende em 1 segundo. Legal. Mais pessoas entrando. Meu neto acho que tem foco em supermercado.
Pode, mas é um hiperfoco show também. Meu Deus, dá para ensinar o mundo dentro do supermercado. Matemática, leitura, categorização, trabalhar seletividade alimentar, socialização, fazer pedido lá para o padeiro dos pãozinhos. Nossa, gente, infinitas possibilidades que a gente tem que fazer. Nós abrir a nossa cabeça e se adaptar aí ao jeito que eles têm de pensar e os interesses, que aí fica tudo bem. Por que está sempre errado ser diferente, não é? A gente é que tem que se adaptar também, socializar com a pessoa lá que tem hiperfoco nos pinguins da Antártida, que nem o Sam lá do Atípico, né? Aqui é bater na barriga das pessoas, é um hiperfoco bater na barriga das pessoas. Na verdade, parece uma estereotipia. Parece uma estereotipia, mais um comportamento inadequado do que um foco, porque se for um hiperfoco, ele vai ter que querer aprender sobre que a barriga tem os músculos, aí é que é o segredo. E se não é ainda um hiperfoco, pode virar. Como eu disse, olha, vocês hoje, eu e a Dani, nós estamos preparadas a dizer que todos os hiperfocos podem ser bons. Que a gente vai positivar a coisa para vocês. Boa noite, hiperfoco do meu filho são letras, números e figuras geométricas, Marcelo falou. Outra coisa que eles adoram, figuras geométricas. Então, já pensou depois quando ele aprender teorema de Pitágoras e tudo mais? Vai ser show. Acho que não descobri do meu filho, sei que ele ama o Queen do filme Carros, ele até dorme com o carro brinquedo. Olha, pode ser assim um hiperfoco. Hiperfoco em desenho, super eles têm. O hiperfoco do meu filho ama ônibus. Ah, que legal. Bom, consegui ler tudo. Vamos voltar aqui, então. E daqui a pouco eu já leio os comentários de novo. Então, pessoal, agora, como eu li bastante aqui, comentei, Dani, eu vou deixar para ti falar aqui o meu item do quando o hiperfoco pode ser prejudicial, tá bom, amiga? Ok. O excesso de hiperfoco pode causar o desvio da concentração em relação às tarefas importantes, como, por exemplo, a higiene pessoal, alimentação, os compromissos com estudos, trabalho e família, né? Aí que pode estar prejudicando a criança, porque tem muitas crianças que esquecem de tudo e ficam só naquilo ali. Também pode te levar a tomar atitudes que podem ter consequências a médio e longo prazo, como começar um projeto baseado no alvo do hiperfoco, né? Esse também seria outra questão. Não só os autistas ou os autistas de alto funcionamento que podem ter essa característica do hiperfoco, tá? Pessoas com TDAH é muito comum. Porque as pessoas com TDAH, apesar de terem muita desatenção e tal, ao mesmo tempo, quando eles encasquetam com alguma coisa, vamos dizer assim, só para ficar mais fácil, eles mergulham completamente, tá? Nessa atividade. E esquecem de tudo ao redor. Embora esse nível de intensidade pode ser canalizado para tarefas mais difíceis, como o trabalho, lição de casa, a desvantagem dos indivíduos lá com TDAH é porque eles ficam imersos em atividades improdutivas. Essa que está a diferença do autismo. Porque o pessoal do TDAH, eles já ficam ignorando, eles até ignoram, por exemplo, tarefas de trabalho, responsabilidades. Eu posso dizer por mim, eu conheci uma pessoa bem de perto mesmo, que ele era totalmente, ele tem TDAH, né? Hoje ele já sabe, já tem o diagnóstico, tudo. Mas ele esquecia de tudo ao redor e focava em apenas alguma coisa. Por exemplo, ele queria criar um evento. Então, um evento de uma festa lá, que ele estava com a ideia de fazer. Ele ficava desenhando, planejando até altas horas da manhã, no outro dia, e esquecia do resto. E ficava... Também, muitas vezes, né? Fica muito enrolado ali. Não saía. Não saía do papel. Isso é a diferença do TEC. Normalmente, quando não está assim com o DES, eles focam e eles vão a fundo num projeto, né? Isso é muito legal. Isso que é legal do TEA. O TEA vai e ele quer descobrir sempre mais o que pode ser, o que pode se melhorar, o que ele pode descobrir. E no TDAH já não. Ele fica naquele círculo vicioso e não sai do lugar. Então, isso é bem real mesmo. E tem aqui algumas curiosidades. Quer que eu leia aqui também, amiga? Pode ler, sim. Eu estou acompanhando no olho aqui já os próximos comentários aqui para a gente debater tudo. Pode ler.
As pesquisas indicam que pessoas com TEA têm maior capacidade de concentrar-se e atenção em determinadas tarefas, foi o que a gente falou anteriormente. Embora as pessoas neurotípicas possam desperdiçar tempo em atividades que os atraem, os com TEA não. Até atividades que incluem socialização, conversa fiada, tudo isso. As pessoas com TEA podem se concentrar por longos períodos em leitura, escrita, observação, pintura, música, tudo isso aí que o pessoal estava falando, que os filhos também... O música é um hiperfoco maravilhoso, né? Vamos combinar. O que mais aqui? Bom, salientando aqui uma coisa importante, ó. Tem uma diferença... Uma pergunta que vocês fizeram antes ali sobre a diferença também, né, amiga? Tem. Isso. Olha, tem uma diferença grande aqui. Vamos abrir um parênteses. Entre obsessão e hiperfoco, tá? A obsessão é diferente, porque a obsessão ela tem pensamentos invasivos, são repetitivos, mas eles não têm controle do indivíduo. Lembra que a gente fez uma live sobre o toque, né? Tá no nosso canal lá do YouTube. A pessoa que tem uma obsessão, por exemplo, ela acha que ela tem que trancar a porta 3 vezes, fechar a janela 3 vezes, lavar a mão 3 vezes, porque senão vai acontecer alguma coisa muito grave. Vai alguém morrer, ela vai morrer, ou ela vai sair e vai acontecer alguma coisa com ela. Então, isso é uma obsessão, ela não tem controle, né? Já o hiperfoco, a característica é mais intencional, né? Então, o que pode acontecer? Podendo ser quase sempre controlado pela vontade do indivíduo. O hiperfoco no autismo, o hiperfoco é diferente da obsessão por causa disso. A pessoa tem as características, mas ela tem a intenção e ela sabe para que serve e porque é hora de parar. Então, ela tem o hiperfoco, mas ela tem controle. Aí que está a diferença. Da idade, claro, né? E do desenvolvimento do autista e do nível e da idade. Né? Como a gente falou no começo da live, se for uma criança a gente deixar, a gente vai chegar nesse ponto aqui, aí pode ficar complicado, né? Exato. Mas aí a gente tem, se alguém quiser aprofundar, tem uma live lá no canal que a gente já fez sobre TOC, né? TOD, transtorno obsessivo compulsivo. Tá bem legal lá. Isso, tem lá no canal da Dani já. A Dani tá colocando certinho todas as lives, sagradinho, toda semana. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. A pessoa do TEA, então, ela pode mudar de hiperfoco com o tempo? Isso é uma pergunta muito frequente aqui que a gente anotou para responder também já. Sim, né? À medida que o cérebro amadurece e os padrões cognitivos também se alteram, os comportamentos repetitivos, motores, sensoriais, eles evoluem para padrões comportamentais repetitivos de ordem superior, que passam a ser manifestados através de, aí essa é a parte que também complica, rituais, rotinas, fixações, um pouco sim de obsessões, né? E habilidades específicas num determinado tema, que é o que a Dani acabou de falar agora, e habilidades até bem inusitadas, assim, acima da média. Isso pode acontecer quando o autista está super, hiper focado em alguma coisa, quando ele tem interesse. E Dani, ela pode ter mais que um ponto de hiperfoco ao mesmo tempo? Isso é uma pergunta que eu acho que também vai surgir aqui bastante. É verdade. Olha, migrar o foco é difícil, tá? Geralmente, quando a pessoa está hiper focada numa coisa, um determinado assunto ali, é difícil ela migrar, mas também não é impossível, tá? Só que o que é comum é eles trocarem de foco. Por exemplo, meu filho tinha foco em letras, depois passou para os números. Então, só troca. Mas assim, na mesma hora, focar em 2 coisas é muito difícil. Eles podem trocar de períodos em períodos os hiperfocos deles, né? E por isso que a gente sempre fala, é necessário sempre, né? Acompanhamento médico, a psicoterapia, você fazer o acompanhamento da psicóloga, é importantíssimo. Porque essas questões a gente não pode, assim, só a gente ficar aqui lidando, a gente precisa de ajuda efetiva profissional. Nada disso que a gente fala substitui consulta médica, né? Nunca, jamais. Sim, sim. Mas claro que a gente aqui convive o dia todo com o autista, né? A gente fica bom, né, no negócio. A gente vai ficando expert, vai percebendo. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu observo muito nos hiperfocos da Alice, foi dar função às falas dela.
Porque para outra pessoa que não conhece o indivíduo, às vezes acha, ele está falando uma coisa nada a ver, mas é nada a ver para aquela pessoa. Na verdade, tudo a ver com o autista, né? Porque ele tem aquele interesse, então a Alicinha, às vezes, do nada, assim, ela acorda de manhã já falando, por exemplo, dos animais. Mas ela está falando coisas que têm, sim, lógica, porém, para a pessoa de fora que não conhece, né? Não está falando nada. Não conhece quais os interesses daquele indivíduo ali, ela pode achar que não tem sentido. E aí a gente sempre vai tentando, assim, trazer, validar aquilo que a criança falou, ou demonstrou, ou mostrou, e aí sempre promovendo aí ampliar o repertório e variando, né? Isso é muito importante também. E assim, como se diz, idolatrando o hiperfoco, no sentido de dizer não façam nada, principalmente quando é criança, né? A gente tem que dar o suporte para esse hiperfoco ser favorável para o indivíduo, né? Para o desenvolvimento dele, para a felicidade dele, para potencialidades, para tudo. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui rapidamente, tem mais uns comentários, Dani. Eu vi que a Neila entrou, parei aqui quando a Neila entrou. Lindas, amo, disse a mãe do Pietro, igualmente. Como intervir nos hiperfocos? A Déia perguntou. Então, agora que nós vamos começar a explicar aqui no como interferir, que vai depender muito do que se trata esse hiperfoco também, para a gente ver se, na verdade, a gente vai só expandir ou será que esse hiperfoco não tem mesmo nenhuma utilidade, não é legal, né? A Neila disse, está travando um pouco. Alguém dê sinal aí se está travando ainda. Glauci disse, meu menino está gostando de ver concertos no celular e gosta de app que tem instrumentos musicais. Seria um hiperfoco? Sim. E o hiperfoco, pessoal, ele não surge da noite para o dia, pelo que eu observo. Da Alice, assim. A gente vai olhando e aí aquilo ali agradou a gente. Aí tu vai dando mais atenção àquilo. Mas, de repente, se torna um hiperfoco. Então, também isso é outra coisa importante. Às vezes, as nossas crianças deram uma linha de uma coisa ali bacana e demonstrou interesse, a gente pode estar instigando um pouco a criança a ter mais interesse, mais hiperfoco naquilo que a gente acha legal. Assim como aquilo que a gente talvez não ache tão relevante ou não tão bom para a criança pequena, a gente pode estar devagarinho tirando o foco. Né? A gente tem fazendo isso nas nossas intervenções, na verdade. A gente vai direcionando, né? Toda vez que passa na parada de ônibus, pois ele quer que a gente ande, ele tem 3 anos. Então, nesse caso aí, é que eles gostam de padronização também. Tem duas coisas, ele pode ser hiperfocado no ônibus, mas ele tem também ele criou um padrão, que ele pensa que tem que andar de ônibus. Então, tu precisa trazer para ele um entendimento de uma forma concreta. Tu tem que montar uma história social, explicar que os ônibus passam, mas que a gente não anda em todos. Né? Uma coisa assim curtinha, sucinta, mas tu tem que trazer de uma forma concreta. Inclusive também reforçar ele quando ele daí não for andar no ônibus, mesmo que ele chorou um pouquinho antes da birra, tu pega e dá de repente logo parabéns para ele e diz, filho, tu entendeu que esse não é, parabéns, legal, toma aqui tal coisa, então nós andaremos de ônibus tal dia, e dá uma previsão, mas assim, não falo que tu não vai cumprir também, a gente não mente para eles, né? Promessa é dívida. Se tu vai falar que vai andar de ônibus depois, o depois tem que ter um prazo ali e aí cumprir isso. Bom, é só uma diquinha assim, né? Tomara que ajude. História social é ótimo. Meu filho já foi letras, números, aprendeu a ler e escrever muito cedo. Já foi escrever em tudo, já foi natação, vi vídeos milhões de vezes por dia, só brincava disso, durou muito tempo. Etan comentando aqui a mãe dele. Sim, eles, quando eles hiperfocam, fica assim. Mas os hiperfocos também mudam, né? E muitas vezes também, a Dani respondeu, mas acho que talvez não ficou claro, outra questão. É muito difícil sair de um hiperfoco no momento do hiperfoco. Mas eles têm mais de um hiperfoco, sim. Uns mais intensos, mas eles têm outros hiperfocos. A Alice tem vários, por exemplo. O resto dela é os animais, mas ela tem outros hiperfocos também. Só que ela não fica assim todo dia nesses outros. Ela sai, às vezes ela lembra uma semana depois, ou se eu trago, mas aí tu vê que ela foca super ali e gosta. Mas não é tanto como tá o outro. Esses que são demais é que a gente também tem que tomar cuidado, né? Mais pessoas chegando na live. Hoje é boliche, quer brincar disso o tempo todo, mesmo guardando o brinquedo em si, ele acha as outras coisas para derrubar. Então, isso aqui nós vamos também comentar aqui na live, que tá ali nas leituras, se der tempo de citar,
que muitas vezes as pessoas pensam que interferir no hiperfoco é assim, eu vou sumir com os carrinhos, porque ele só quer saber de carrinho. Mas a criança vai pegar uma folha no chão e vai virar carrinho. Se ela estiver hiperfocada e fizer aquilo, isso não é o que vai adiantar. E, na verdade, também não se faz isso, assim, de sumir com as coisas. Isso aí, a criança sofre, né? A gente tem depoimento de autistas que relatam aí na sua infância inúmeras crises que talvez poderiam ter sido evitadas se os pais compreendessem um pouco mais da necessidade de estar também com esses objetos de apego ou com esses hiperfocos, sabe? Então, a gente tem que ter muita cautela e sempre lembrar que a gente está lidando com um indivíduo, que eles não são um bonequinho que a gente escolhe tudo que a gente quer que eles façam isso ou façam aquilo, brinquem de tal jeito, que a gente incomoda tanto eles com intervenção, com terapia. Então, muito cuidado nisso, até porque isso pode virar traumático ou muitas vezes vira obsessão pela proibição também, que isso também é uma teoria. Mas ao contrário. Acaba assim, não pode, aquela coisa sendo muito proibida, acaba se tornando uma compulsão, uma vontade assim maior, né? Isso eu tenho, por exemplo, a estereotipia da Alice do Batuque, né? Quando eu tentei assim cortar de não, que eu tentei várias estratégias, essa eu caí na besteira de testar, é muito pior. Porque ela fica com aquela vontade assim absurda de fazer porque eu não posso. Então, hiperfoco, a gente tira o foco, a gente entra no foco. Exato. A gente tenta expandir o que dá dentro daquele assunto e depois a gente pode falar para a criança, vamos fazer agora tal coisa e depois a gente faz de novo isso? E aí a criança vai fazendo uma coisa que a gente chama de parear sensações. Uma sensação muito boa do hiperfoco com uma outra coisa que ele não queria tanto, mas daí tu volta para aquilo do hiperfoco e eles começam até a tolerar mais outras coisas e assim eles vão flexibilizando. É o conceito do ABA. Hiperfoco em comida. Eu já vi hiperfoco em comida, já ouvi falar sim, mas não necessariamente pelo comer. O comer seria já uma compulsão, eu acho. Mas sobretudo sobre comida, sobre receita, sobre qual é o processo que faz o alimento, isso eu já vi. Você vai ser um ótimo chefe, quem sabe? Ai, tudo de bom, claro, dá para fazer muita coisa aí. Hiperfoco no tablet, por favor. Bom, na verdade, assim, será que o hiperfoco está mesmo no tablet? O eletrônico traz aquele estímulo enorme ali para eles, é muita luz, é questão sensorial. Então, primeiro, tu pode trazer aquelas sensações em outros brinquedos. Não é o ideal, mas daqui a pouco, para sair só do tablet, algum brinquedo luminoso que canta, começa por aí. Outra coisa, o que no tablet ele olha? Então, vamos trazer aquilo do hiperfoco. É o desenho do Bob o Trem, que minha Alice já tinha, uma época que ela só queria. Então, vamos fazer um trem, vamos pegar as letras e vamos brincar de representar aquele desenho. Eu vou cantar para ti. E aí a criança começa a interagir conosco, que é muito melhor do que com o eletrônico, porque a gente e começa até a usar de uma forma funcional, aí a ter muitas ideias. Hoje em dia a Alicinha tá super fazendo, reproduzindo coisas, gente, de brincar. Eu e meu marido, a gente fica bobo. Desenhos que ela viu quando ela era bebê, juro por Deus. E nunca mais, assim, olhou, vamos dizer. Mas quando bebê, olhou muitas vezes, claro, mas nunca mais olhou. Hoje que ela é verbal, ela conta toda aquela historinha do desenho, porque ela lembra, porque a memória deles, né, visual, fotográfica ali, processou. Mas ela brinca e fica muito satisfeita em outros contextos, mas claro que daí às vezes eu faço a voz do desenho. Então vamos fazer de conta que eu sou tal coisa. Então a gente tem que dar aquele jeitinho aí de mãe, de dar um drible aí no tablet. Também trabalhar com previsão de tempo. Olha, você vai olhar o tablet agora, então vai ser um reforço, mas primeiro vamos fazer tal coisa. E aos pouquinhos ir caindo fora com o tablet, mas nunca cortar de vez também, pessoal. Não esqueçam, nunca. Tem muita coisa legal que dá para ensinar no tablet também. Então, assim, tem que ir tentando aí devagarinho. Tem que fazer boas escolhas, tá certo. Aproveita o hiperfoco para ensinar linguagem, fazer ele aceitar variações na brincadeira, quebrando inflexibilidade. Então, parabéns. Aqui não está travando, o meu está travando. E está divididos travando aí. Muito interessante o que vocês estão fazendo. Obrigado, parabéns, muito obrigada. Oi, Leila, lindona, tudo bom? Meu filho, ônibus já tem muito tempo e não muda, teria uma dica. Eu acho que é a mesma pessoa que eu comentei lá em cima do ônibus.
tu pode expandir o ônibus para meios de transporte. Vai sabe? como Não ficar só no ônibus. Ou trabalhar o que tem no ônibus, quantos assentos tem, né? O cinto de segurança, para que serve, como é que as rodas fazem, quantas rodas tem o ônibus. Será que o ônibus tem porta-mala, filho? Sim ou não? Meu Deus, né? Conforme assim o nível que ele desenvolver, dá para fazer muita coisa sobre o ônibus. O ônibus serve para viajar para viagens mais longas, tem o ônibus da cidade, escolar, os tipos de ônibus, tem os assentos preferenciais dos idosos. E, pessoal, vão falar para mim aqui, eu vou começar. Meu filho tem um hiperfoco em helicóptero e avião, está muito forte, a Cláudia disse. Então, vamos falar de mais meios de transporte, vamos começar a entrar nos do mar, nos da estrada, né? Vamos falar sobre mais coisas. Sei lá, se ele for muito hiperfocado, qual é a rotação ali do helicóptero, qual é o tipo de combustível que vai. Tem também, assim, não se esqueçam de validar eles como ser humano, como pessoas que têm os seus gostos e as suas particularidades, né? Não dá para a gente pensar na linha só de sumir com o hiperfoco. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi mãe que está rezando para achar um hiperfoco no filho. Para pegar aproveitar, né? janela, para interagir com a criança, para adentrar ali com ele melhor na socialização, para arrumar parceria, para trabalhar atividade, para ensinar outras coisas. Então, vejam que é bom ter hiperfoco. A Neila está aqui, a mamãe terapeuta autismo, ela teve diagnóstico tardio de Asperger e o filho dela é autista, ela é professora, ela sempre me traz, a gente conversa muito sobre relatos da infância dela, coisas que ela, e agora até a mãe dela tem se lembrado, porque na época, pessoal, que informação se tinha sobre autismo, né? E ela foi desenvolvendo bem, não teve problemas com linguagem, como é o próprio Asperger. Então, ela sofreu por muitas coisas que na época a mãe dela não sabia, mas claro que a mãe dela também não fez com intenção nenhuma. Mas é muito legal ela trazer isso, porque com certeza ela tem uma visão diferente de como lidar com o filho dela também, que é autista hoje, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala com uma pessoa de fato que vive isso, porque aí a gente começa assim, a gente vive falando das pessoas lá fora terem empatia com os nossos filhos, mas se a gente não entende como é que funciona o cérebro deles, como eles pensam, né? O que vamos esperar? Então, a gente tem que assim, tentar trabalhar naquela assim, se eu fosse autista, se eu amasse helicóptero, o que eu ia gostar que a minha mãe fizesse para mim? Será que ela ligar um ventilador e dizer que também é a hélice, vai trazer... Depois eu posso ensinar que da hélice faz vento. Então, a gente tem que usar a cabeça e a imaginação, sabe? Deixar aflorar e também deixar a criança ser um pouco feliz aí. E também elevar a autoestima dela dentro desses interesses. Eu aproveito o hiperfoco para treinar interação social com meu filho e outras habilidades como contato visual. Parabéns. Andar de ônibus faz ele se acalmar. Pois é, ele pode ter uma busca de movimento, de vestibular. Quem sabe um balanço não vai ajudar para te não ter que andar de ônibus toda vez, né? Quem sabe que uma bicicleta, ensinar ele a pedalar, coisas de movimento, né? Uma rede, não ajude aí nesse hiperfoco. Daqui a pouco ele consegue fazer de conta que ele está indo no ônibus, sabe? O meu tem hiperfoco em propagandas de mercado, vivo, team, e fica voltado na parte que mais gosta. Logomarcas, eles adoram, né? Eu conheço um autista que tem hiperfoco em Natura, Boticário e Avon também. A mãe dele pega a revista, coisa. Já teve alguns problemas também por conta disso, mas também ela conseguiu super adaptar atividades. Inclusive, a Neila fez atividades para ela. Que a Neila tem um hiperfoco em fazer atividades, em produzir atividades para estimular as crianças. Ótimo, então, né? ela faz as melhores atividades do mundo porque ela entende o que é um hiperfoco e aí ela pega aquele assunto da criança e ensina um monte de coisa dentro daquele interesse. E pode ser dentro de qualquer um, pessoal. De qualquer um. Travando muito, a Aline disse, o hiperfoco pode tomar uma profissão depois também, né? Já que eles acabam sendo bons naquilo, claro. Vai depender aí da gente. A gente também tem que apresentar coisas para os nossos filhos para eles hiperfocarem em algo, pessoal. Lembrem disso. Eles não vão descobrir ópera sem ver ópera. Eles não vão descobrir os instrumentos musicais se tu não tem nenhum chocalho de pedrinha em casa. Sabe? Sim. A gente tem que trazer para eles também os estímulos, o que a gente acha que pode ser interessante e legal.
Aqui, Batuca, muito sempre acha palitos de baqueta, ama bateria. Então, ó, ele pode ser um super baterista. Uhum. Bem sei o que hiperfoco pode fazer, uso muito, sempre hiperfoco leva a Mari ao mundo. Ó, a Fábio tá contando aqui, eu sei que a hiperfoco tem... Aliás, a Mari tem um hiperfoco em artistas, assim, que ela é fã. Aí pensa, a Fábio já levou a Mari pro show, por exemplo, agora faz pouco tempo, o show da Xuxa. Tava uma gritaria com a nave da Xuxa. Gente, uma coisa que um autista não suportaria. O número de estímulos. Mas o hiperfoco dela era tão grande na Xuxa, que ela é fã, que ela conseguiu estar ali super com as primas dela, cantando as músicas, pulando e curtindo. Olha que legal. Querem coisa mais legal que isso? Para vocês verem, o hiperfoco, muitas vezes, pelo hiperfoco, eles superam desafios de estar em ambientes. Nossa! Amo esse assunto. Eu vou ler daqui um pouquinho de novo. Dani, quando falamos de crianças autistas, então devemos usar o hiperfoco a nosso favor. Tu pode ler ali para nós aqueles tópicos, amiga? Ah, sim. Use o tema de interesse da criança para proporcionar maior desempenho e motivação para realizar atividades pedagógicas, terapêuticas e ampliar o repertório comportamental. Basicamente, quando a gente fala de Denver, por exemplo, é mais ou menos baseado nisso que a gente começa com os pequenos, né? Então, a gente vai usar todo esse interesse deles para as atividades. E é o que a gente faz no nosso dia a dia. Que a gente está estimulando aqui, né? Isso, né? A gente pega aquela coisa... O Rafael, por exemplo, ele gosta muito de expressões faciais, dos emojis. Desde o início, a fala dele saiu por causa dos emojis. Sempre eu coloco emojis no meio das atividades. E dá certo. Então, e os terapeutas, eles usam muito isso também, né? Todo mundo tem que usar. Ô, amiga, conta algumas das habilidades que o Rafa ganhou, então, com o hiperfoco emoji, para o pessoal entender. Porque tu pensa assim primeiro, emoji, o que é emoji? Agora, tudo que o Dani vai dizer o que é emoji, por exemplo, né? É verdade. Falando assim, de habilidades que pode ser ganha aí. Sim, praticamente tudo, gente. Eu usei emojis para tudo. Para comportamento inadequado, para desfraldar. Usei para sair as primeiras palavrinhas que ele falava ai, ai, porque chorava, né? Eu vi que ele gostava, né? Porque um dia a gente estava abrindo um negócio no celular, eu não lembro o que foi. Eu sei que eu vi que ele mudou, assim, a expressão dele mudou muito. Eu falei, você quer saber? Eu vou imprimir bem grande. Eu imprimi vários, assim, grandes, coloquei aqui na sala. Quando ele chegou da escolinha dele, ele era bem pequenininho, tinha 2 aninhos, 3 aninhos. Ele chegou da escola, assim, fascinado. E ali começou a verbalizar, porque ele não falava nada. E começou a sair, ai, ai. O de chorar, ele falava ui, ui, né? Oi. Começou a sair daí. Para andar de bicicleta, tudo eu usei os emojis. E agora, para alfabetizar, também estou usando. Então, a gente... as emoções, que é coisa melhor, Dani. Sim, e as emoções... O autista é super difícil. E aí, dos hiperfocos, a gente partiu para as emoções. Aí eu coloco eu pego, por exemplo, assim, expressão facial de várias crianças, vários adultos, de várias etnias, pessoas chorando, rindo, que se machucou, que caiu. E aí a gente trabalha a linguagem. Aí a gente, nossa, as imagens, expressões faciais, é tudo aqui para mim. Porque realmente dá certo, né? Porque a gente sabe que os autistas eles têm muita dificuldade de localizar, de verificar as emoções no outro, né? Então, o Rafa foi muito bom. E aí a gente vai indo, né? Vai colocando um dia numa coisa, um dia na outra, e as habilidades vêm. Elas vêm sim. Eu já vi a Dani trabalhando com o Rafa, formação de frases, né? Inferências, tudo dentro de emoji. Tudo com os emojis. Aparecendo aqui, disse assim, expliquei antes de esconder, no caso, o objeto que ele estava hiperfocado, né? Até porque as estereotipias estavam vindo junto, deixando ele ansioso e sem querer outra coisa, totalmente inflexível. Ele entendeu e me chamou para variações, foi positivo, claro. Tudo é muito de como a criança vai entender, do explicar, do conversar. Quando também eu digo não tirem, claro que cada um vai saber o limite da sua realidade. Qual é a hora que é viável ou não tirar, quando aquele hiperfoco está fazendo bem, quando está fluindo, né? E quando não está legal, quando passou do tempo, com certeza. Excesso no hiperfoco é vamos supor assim,
É muito comum a gente encontrar famílias, né, escolas que permitem que a criança fique engajada por horas e horas nos comportamentos repetitivos, né? Estereotipias, gibis, tablets, videogames, desenhos e brinquedos da sua preferência. Ah, ele tá ali quietinho, ele tá hiperfocado. Deixa ele brincando ali. Ah, deixa ele ali quietinho no canto dele. E não pode. A gente não pode deixar a criança aproveitar. Nossa, ele tá focado ali, então deixa ele quieto ali. Não. Autismos, né? Nós estamos falando de autismo. Então a gente tem que tirar a criança. Não é que a gente vai tirar isso dela, mas a gente tem que dar um jeito de estar fazendo uma ponte ali com a criança, né? Porque na verdade, a gente tem que estar junto, a nossa vida é assim mesmo. Tem que ter criança típica que ela vai conseguir migrar e fazer várias variações sozinha. Ele estiver muito focado ali, mesmo que ele tá quietinho, a gente tá lá lavando a louça, eu acho que o que eu entendi que a Dani quis dizer é isso, né? Porque daí fica muito também restrito e repetitivo, tem que ampliar esse hiperfoco. Nunca não dá para criar demais, isso é um erro comum que às vezes a gente comete. Porque a gente se pensa assim, ai, que amor. A vizinha tá lá dando leite pra vaquinha, mas tá meia hora dando leite pra vaquinha. Já deu, já enfileirou, já deu de novo, entendeu? E não sai disso. É a hora de entender. Mãe de autista sempre tem que estar num olho aqui e outro na criança. E fazendo aqui, fazendo. Ou se tiver um pai presente, alguém faz um revezamento, mas é importante essa presença nossa, né? Qual é o outro erro comum, amiga, também, que os pais cometem bastante aí no hiperfoco? Um erro muito comum é quando os pais descobrem, né, o hiperfoco da criança, né? E começa a comprar, presentear, aí a avó traz, aí o menininho tem hiperfoco no carrinho, tal. Aí ele ganha de todo mundo, de tudo qualquer jeito, carrinho. Aqui fica só com aquele monte de carrinho do meio. Tudo igual. E isso as pessoas não fazem por mal, porque é uma tentativa de interagir, né? E aproveitar. Mas não dá para exagerar. Porque a gente pensa assim, nossa, meu filho não brincava, mas agora pelo menos ele está brincando. Mas também há que ter cuidado nisso daí também. Não dá para deixar, né? Claro, porque a gente tem que também sempre tentando outras coisas, né? A gente vai realizar o hiperfoco, mas vai daqui a pouco migrar aquelas coisas do hiperfoco junto com outra brincadeira. Se é carrinho, vamos passar o carrinho na massinha de modelar na estrada para tentar trabalhar com massinha, para tentar sempre ampliar. Então, por isso que às vezes é um erro comum só chegar e sair comprando ou fazendo tudo daquele interesse da criança, né? Porque pode ficar mais obsessivo, às vezes, um hiperfoco, né? É isso, o que a gente quer também é que os nossos filhos se socializem. Se eles ficarem só no tipo de brincadeira, como que eles vão brincar com as outras crianças? Né? A criança vai desistir deles sempre, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões também. Então, entra no universo da criança, tudo bem, pode entrar, mas usa o hiperfoco e interage e vai brincando ali, e aos pouquinhos você vai trazendo outras coisas. Esse é o segredo, né? Para dar tudo melhor, para ficar tudo muito certinho. Amiga, tu vai pegando aquele outro arquivo nosso, dá uma olhadinha se tem alguma coisa importante de falar. Eu vou lendo mais uns comentários.